Vamos lá, tá conosco o nosso companheiro Pedro Campos, apresentador da Rádio Bandeirantes, que sempre traz assuntos que nos irritam bastante, mas que são a realidade. O de hoje é surpreendente, né? A gente vê como é que a nossa justiça se perde em minúcias, em tecnicismos. Muitas vezes o trabalho é feito, a polícia age, a gente tem ali todos os instrumentos necessários para colocar gente perigosa atrás das grades, e por causa de uma vírgula, por causa de um inciso, por causa de um detalhe, um bandidão, que todo mundo sabe que é bandidão, simplesmente é colocado nas ruas graciosamente pela porta da frente. Pedro, bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia para todos que estão acompanhando a Band News FM nessa manhã. É uma história que não acabou ontem, apesar da prisão novamente dos 3 envolvidos nessa ocorrência. Para quem não teve familiaridade ainda com o assunto, a história começou na semana passada, quando 3 pessoas entraram num carro popular na divisa do Brasil com o Paraguai e seguiram para a região de Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. Na rodovia Marechal Rondon, na altura de Araçatuba, eles foram parados pela polícia. A polícia sentiu o cheiro lá, falou, opa, isso aqui é maconha. E abriu o porta-mala do veículo. Quando abriu o porta-mala do veículo, lotado desses tabletes de maconha aí que nós estamos acompanhando para quem está vendo com imagem. 133 quilos, Megali. Au. 133 quilos de maconha. Dentro do carro tinham 3 adultos e 2 crianças. Segundo a polícia, eles usaram as crianças para despistar a polícia, né? Falar, tem uma família aí dentro do carro, tá viajando, um carro popular, não deve ter muita coisa para carregar nesse carro, mas estava recheado de droga. Os policiais pegaram o caso, levaram para a delegacia da cidade, o delegado registrou o flagrante simples, né? Essa quantidade de droga, mandou os 3 para a cana e mandou as 2 crianças para o conselho tutelar da cidade. Afinal de contas, é um bebê e uma criança de 1 ano e pouco de idade. E aí, o juiz da cidade recebeu, então, os detalhes da ocorrência para tomar as providências necessárias e seguir com o processo, como acontece naturalmente. Se não tivéssemos na pandemia, seria uma audiência de custódia. Como estamos na pandemia, a audiência de custódia está suspensa. Então o juiz recebe o relato da ocorrência para ver se está tudo certo. Se tiver tudo certo, toca o processo. Se tiver alguma coisa para ser reparada, ele modifica. E o juiz entendeu que a prisão foi ilegal. Não tinha um mandado da justiça para averiguação naquele carro. A polícia jamais poderia ter parado aquele veículo sem um mandado judicial de busca e apreensão. Mas que história é essa? A polícia Afinal de para contas, veículos o tempo todo? Tem não, blitz? mas na visão desse juiz, nós estamos num Estado democrático de direito, as pessoas não podem ser importunadas por uma mera suspeita do policial. Mera suspeita que se concretizou, tem 130 quilos de maconha no carro? Exatamente. E a Ou seja, droga está não era apreendida. uma mera suspeita. Exatamente. Mas o juiz considerou ilegal. O que aconteceu? A justiça teve que soltar os caras. Eles foram liberados da cadeia. Só que eles permaneceram na cidade. Por quê? Porque as crianças estavam lá ainda sob guarda do Conselho Tutelar. Eles estavam agilizando a liberação das crianças para dar no pé. Compraram passagem para Rondônia. Rapidamente o Ministério Público apresentou um recurso para a Justiça e o Tribunal de Justiça ontem à tarde, depois da divulgação do caso, trouxe uma reforma para essa decisão. Disse assim, não, decisão do juiz está invalidada. A partir de agora, está expedido um novo mandado de prisão para esse trio. A polícia rapidamente correu para a rodoviária e conseguiu prender o trio na rodoviária. Mas aí o que eu digo para vocês, a história não acaba por aí. Se os caras foram para Rondônia, eles estavam pensando em fugir do país. Ah, certamente. Não, isso é... Eles disseram pra polícia que não sabiam da droga, mas como que você não sabe? O carro tava recheado, não tinha outra mala no carro, a não ser mala com esses tabletes aí de maconha. Isso, né? Foi em Araçatuba, interior de São Paulo, né? Isso, foi na cidade de Guararapes, Sheila, que é próxima de Araçatuba. Tá. E na Marechal Rondon, que é uma rota conhecida, né, pra quem faz esse tipo de participa do esquema do tráfico de drogas. Mas eu digo pra vocês que a história não acabou por aí, porque nós vamos cobrar do Tribunal de Justiça de São Paulo uma providência a respeito da investigação desse magistrado, sabe? A gente tá, Megali, noticiando muita ocorrência de magistrado que tá liberando preso perigoso, né? Não são meros indícios, nós temos a materialidade aí, ó, tá na tela aí, Exato. a quantidade de droga apreendida. Eles estão vinculados a algum grande esquema criminoso. Essa droga não é para uso pessoal, não existe essa possibilidade. Então o magistrado tem de ser investigado por isso. Por isso que eu digo que a história não acaba aqui, apesar da prisão do trio, que é importante nesse momento para você dar um golpe no crime organizado. Mas... Pedro, o juiz não é um técnico em documento, não é um especialista, não é um filatelista. Exato. Não é a profissão dele não é analisar documentos e
e determinar se está tudo tecnicamente correto ali. Mas você vê que loucura, eu tava lendo a decisão do juiz, Pedro, e tem dois aspectos aqui que são uma maluquice. Diz aqui o texto: em seus depoimentos, os policiais não esclareceram em que consistiria o suposto grau de nervosismo, sequer informaram se haveria muito ou pouco nervosismo. Isso. Ao se referir às pessoas do carro. Apenas um genérico certo grau de nervosismo. Portanto, o juiz diz, olha, com esse depoimento aqui dos policiais dizendo que havia certo grau de nervosismo nas pessoas na abordagem, então não vale. Ele Olha parece... que loucura. Aí depois, só rapidamente, o veículo abordado havia simplesmente adentrado um posto de gasolina às margens da rodovia e não há nada de ilegal ou suspeito nisso. Mas quem disse que haveria? O que há de ilegal é você transportar 130 quilômetros, 130 quilos de maconha. Ele fica se apegando nessas tecnicidades. A certo grau de nervosismo, não é muito nervosismo. Mas como se não existisse... Qual é o nervosômetro que o policial tem em mãos? É ridículo. É como se não existisse uma polícia preventiva, que é a polícia militar, que tem que fazer a abordagem, claro, dentro da lei, e se houver algum excesso da polícia militar, é preciso apurar, a corregedoria vai precisar atuar, mas a polícia tem todo o direito de parar, pedir os documentos, e existe a polícia que é investigativa, que é a polícia civil, essa sim só pode entrar dentro da residência com mandado e tudo mais. Mas nesse caso, as pessoas estavam na rua pública, e você pode a qualquer momento ser parado por um policial que peça os seus documentos, com educação, usando a força necessária para repelir qualquer tipo de ação. O que você não pode é misturar as coisas. Foi isso que esse magistrado fez e a gente quer saber do Tribunal de Justiça o que vai ser feito a partir de agora. O magistrado Qual o nome dele? Responsável é Marco Aurélio? Não. Tem o nome dele aí, Pedro? Mas podia ser, juiz? né? Tem o nome dele aqui, sim. É um juiz de Araçatuba, né? Que tomou, então, essa decisão no fim de semana e acabou causando essa polêmica toda. É Marcílio Moreira de Castro. Pronto. Se tivesse chegado o relatório de indiciamento do senador da cueca para esse magistrado, ele certamente anularia também a busca e apreensão da Polícia Federal, que ia argumentar que ninguém pode fazer uma revista de uma pessoa com base numa suspeita baseada num volume no traseiro. Você já imaginou se todo magistrado se apegasse a essas tecnicidades? Ninguém ia preso nesse país. Exatamente. O juiz ele não pode julgar de acordo com a sua convicção pessoal, ele tem que julgar de acordo com a lei, né? E nesse caso, claramente, né, há um disparate, por isso que a gente precisa entender se houve erro, se há alguma outra coisa por trás disso, a Justiça precisa investigar. O Conselho Nacional de Justiça está aí, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estão aí para dar a resposta para esse caso, porque, claro, há uma desconformidade com aquilo que está na nossa legislação a respeito do combate ao crime. Inacreditável. Pedro, sempre um prazer tê-lo. Obrigado. Prazer é meu participar sempre com vocês aqui. Um abraço, hein? Valeu, até.